Fala pessoal, comentário da semana. Duas questões que eu quero comentar. A primeira, a possível demora do ministro Paulo Guedes, da equipe econômica, em mandar a reforma administrativa para o Congresso. E a segunda, não diretamente relacionada, mas a divulgação pela imprensa dos honorários do ministro Rogério Marinho, onde se constatou, ele não é o único caso, mas onde se constatou que ele praticamente dobrou o salário dele de ministro, ou de secretário na época, desde a sua nomeação a cargos de conselho dentro do sistema AS, né? É o sistema que envolve Senai, Sesc, dentre outras corporações. Então fica comigo e eu vou comentar isso depois da vinheta. Bem, em novembro do ano passado, o ministro Paulo Guedes anunciou que o governo estava preparando um pacote de medidas de ajuste fiscal, o que teria uma PEC emergencial, teria o que chamam de Pacto Federativo e também uma reforma administrativa, né? São medidas bastante importantes que poderiam dar aí fôlego ao orçamento do governo para que o governo retome o seu protagonismo de investidor, coisa que ele perdeu há muito tempo. Então, para entender essa questão, a gente vai voltar um pouquinho o tempo. Na Constituição de 88, a gente teve uma descentralização de recursos, um maior protagonismo dos estados, né? Os estados passaram a assumir questões como educação, saúde, segurança. E desde então, o governo federal vem retomando o seu poder fiscal ao concentrar a maior parte da arrecadação, sobretudo no que não consiste em imposto, né, as contribuições. Bom, seja como for, o que acontece é que na Constituição de 88 também consolidou-se a estabilidade do funcionalismo público. A ideia da estabilidade era impedir que possíveis trocas de governo acarretassem mudanças drásticas no quadro do funcionalismo, que poderia prejudicar o andamento das políticas públicas. Mas isso tudo acabou criando uma espécie de armadilha. Qual que é a armadilha? Se você não pode demitir funcionário público e toda a gestão que assume tem, por questões políticas, o interesse de contratar mais funcionários públicos, né, isso tem sido a regra, a gente tem um aumento expressivo do quadro de funcionários públicos ao longo do tempo, e você não pode fazer nenhum tipo de ajuste salarial, além, obviamente, do fato de não poder demitir. Consequentemente, em um momento em que a arrecadação cai, como foi o caso dos últimos anos, com a forte crise econômica desde o último trimestre de 2014, a gente acaba tendo como consequência que o orçamento acaba ficando mais comprometido, né? Então, a última vez que eu vi esse número era alguma coisa em torno de 96% do orçamento do governo federal, ele estava carimbado, ou seja, o governo praticamente não tinha como tomar nenhuma decisão sobre ele. Não é muito exagero dizer que no futuro próximo a gente pode substituir o governo federal por um algoritmo, um computador, porque os gastos já estão todos carimbados, então não tem decisão política para tomar. Bem, consequentemente a gente chegou num ponto que a gente precisa discutir as questões dos gastos. E a gente não tem muita proposta em relação a isso. Quer dizer, na última campanha presidencial eu li o programa do presidente, do candidato Haddad, e basicamente ele dizia que nem reforma da Previdência era necessária, porque o governo promoveria o crescimento econômico e, consequentemente, um aumento das receitas e estaria tudo resolvido. Mas isso é meio complicado. Quer dizer, você considerar que você vai resolver uma situação, um problema fiscal de gastos altos com aumento de receita, é a mesma coisa de você olhar para uma pessoa que usa camiseta G e dar uma P para ela, dizendo para ela que o problema não é a camiseta, mas ela que tem que chegar no P, né? Então você está contando com uma coisa que não existe. Então não faz muito sentido. Do lado dos demais, das outras demais candidaturas, a gente também não teve muita proposta, mas agora, em sim, a gente começa a ter a primeira proposta que está sendo discutida, que é a da reforma administrativa. A reforma administrativa ela propõe basicamente o enxugamento do número de carreiras de quem entrar para o funcionalismo público nos próximos concursos, uma readequação salarial, porque a gente sabe que o funcionalismo público ganha mais que no setor privado,
É verdade que tem muita gente muito qualificada no funcionalismo público, isso explicaria parte dessa diferença. Mas, mesmo que a gente controle por essas características de qualificação, tempo de estudo, experiência e ocupação, a gente ainda assim observa uma diferença bastante expressiva de rendimento entre o funcionário público e o mesmo funcionário do setor privado. Além disso, a reforma ela provocaria o fim da estabilidade para a maior parte dos cargos, no caso, novamente, dos novos entrantes. O ministro Guedes, ainda em novembro, acreditava que a reforma transitaria facilmente porque ela não atingiria os supostos direitos adquiridos dos funcionários públicos que já estão trabalhando. Tá? Mas o que acontece é que a gente observa essa semana que, pela fala do deputado e presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, de que o governo está atrasando o envio da reforma. Aparentemente, dentro do grupo do núcleo político do Palácio do Planalto, o governo está preocupado com as eleições do meio do ano e essa pauta, mesmo que não atinja o corporativismo dos funcionários públicos, ela é bastante impopular. Né? Isso é um problema, quer dizer, o governo precisa continuar a agenda de reformas fiscais, a Previdência foi o primeiro passo, mas a gente ainda tem um déficit bastante alto das contas públicas e mesmo com a queda dos juros, ainda está bastante difícil de fechar as contas. Bom, e não ajuda nada essa discussão sobre reforma fiscal o fato do governo não dar um próprio exemplo, né? Que a gente sabe que existe um teto constitucional para o recebimento de salários, né, que é dado pelos salários dos ministros do STF, mas tem uma série de jabuticabos, uma série de regras que permitem desviar dessa regra e acumular pagamentos. Uma delas é a participação nos conselhos de administração de empresas públicas ou de corporações, enfim, do terceiro setor, como é o caso do ministro Rogério Marinho, né, que está participando do Sistema S. Aliás, isso é uma questão interessante. O Sistema S ele é bastante caro, né? Ele sai, os recursos saem do setor público, vão para o Sistema S, que ele oferece uma série de serviços culturais e de educação. A questão não é se isso é relevante ou não, mas a questão é que tem pouca accountability a respeito disso, né? E além do mais, os caras pagam uma grana para o ministro do governo participar do conselho. Quer dizer, como é que o governo vai dizer se o Sistema S está ganhando muito ou pouco? Como é que o governo vai mexer no Sistema S se tem membros do primeiro escalão do governo que recebem algum tipo de pagamento nos conselhos? Estou aqui dizendo que o ministro não mereça o pagamento, nem que ele não é qualificado. Aliás, ele tem prestado serviços importantes para o país, como foi na reforma trabalhista e na reforma da Previdência. Mas a questão é que tem uma contradição moral aqui, né? Quer dizer, se você é o órgão que deveria fiscalizar a atuação dessa corporação que recebe dinheiro público, como é que se você está recebendo dinheiro dessa corporação, né? Parece que o dinheiro está saindo do setor público e voltando para o primeiro escalão do governo que está recebendo esse dinheiro. Né? E isso não é só coisa do executivo, a gente sabe que no judiciário você tem uma série de contribuições, de auxílios, auxílio moradia, entre outras coisas, que contribuem para a explosão do recebimento dos juízes. Né? Então, eu acho que a questão do Brasil hoje, a principal questão do Brasil hoje, é o conflito fiscal. Você tem um grupo de pessoas, a maior parte delas envolvidas diretamente no setor público, que recebem mais dinheiro do que os outros recebem, que tem uma série de proteções, porque eles têm mais lobby político. Então, é uma questão de democratização desses recursos. Quer dizer, o funcionário público tem direito adquirido ao emprego, mas o pobre não tem direito adquirido ao esgoto, né? Ao tratamento do esgoto. Então é complicado, a gente precisa endereçar essas questões, independente de ser ano político, a reforma administrativa precisa avançar, é importante para o país, e a gente vai acompanhar o desenrolar dessa história nos próximos meses. Agradeço a tua presença até aqui, se você gostou desse vídeo, peço que compartilhe, deixe o seu comentário e se inscreva no canal. Até mais!